Senhores e senhoras, boa noite. Daremos início agora à última mesa, temática: empoderamento feminino e sustentabilidade. Mulheres liderando iniciativas para um futuro sustentável. Convidamos a presidente da mesa, Mônica Beraldo. Uma salva de palmas, por favor. Conselheira federal e coordenadora do Grupo de Trabalho Mulher Economista do Corecon-DF, formada em Ciências Econômicas pela AE-UDF, com especialização em Engenharia Econômica pelo ICAT, da EUDF, e Economia Mineral, Planfap, FGV. Foi presidente do Corecon-DF, vice-presidente da Federação Nacional dos Economistas, FENECOM e Secretaria-Geral do Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Reguladoras. Economista aposentada pela Agência Nacional de Mineração. Atualmente é conselheira federal efetiva do Conselho Federal de Economia, COFECOM, e coordenadora da Comissão Mulher Economista 2020-2022 e presidente do Clube Sorotimista Internacional de Brasília. Chamamos também a mediadora, Luciana Acioli da Silva, presidente do Corecon-DF. Economista graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com doutorado em Economia também pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutora pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, foi secretária parlamentar no gabinete da deputada Perpétua Almeida, é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, desde 2016 na Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas, DIMAC. Tem experiência nas áreas de Economia Internacional e Finanças Internacionais, desenvolvendo pesquisas nos seguintes temas: fluxos de capitais, investimento direto externo, crises financeiras, G20, bancos multilaterais de desenvolvimento e estudo dos BRICS, com especial foco na China. Foi diretora de Estudos, Relações Econômicas e Políticas Internacionais do IPEA. Foi professora da Universidade Católica de Brasília, UCB. Atualmente é presidente do Corecon-DF e pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Por fim, convidamos as painelistas. Andréa Martins de Oliveira Rezende Antinoro. Administradora de empresas, especializada em comércio exterior e pós-graduada em gestão empreendedora pela PUC Paraná. Fundadora e CEO da CELUS, Serviço de Excelência, Logística e Organização Social. Atuou como consultora sênior nas áreas de gestão de processos, políticas comerciais, administrativas e operacionais, gestão de pessoas e materiais, planejamento estratégico, pesquisa de mercado e análise socioeconômica em diversos segmentos. Ocupou cargos de gestão em empresas multinacionais e nacionais como Accor, Hotels, Intelig, Sistel, Fundação da Telebrás, Shell Brasil SA, Shop Design Center, Pool de Concessionária CCR. Somam-se à minha experiência atendimentos diretos a clientes como Sebrae DF, Sebrae Nacional, Senai, Fibra, Instituto Fecomércio, Votorantim, Café Bico de Ouro, Laticínio, Copas, Fundação Banco do Brasil, BRB Conveniência, UNB, FNDE, VIP Logística, Metrô DF, entre outros. Essa é a Andréa Antinoro.
Convidamos também a painelista Bruna Mendes Dias. Assessora especial de Economia e Estatística da Semadesc, Bruna Mendes Dias é economista, mestre e doutoranda em administração, com ênfase em marketing e comportamento do consumidor no agronegócio. Atualmente é assessora especial de Economia e Estatística na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul, atuando na análise de dados para orientar políticas de inovação, desenvolvimento sustentável e atração de investimentos. Também faz parte do Observatório do Trabalho do MS, onde contribui para o monitoramento e análise das dinâmicas do mercado de trabalho no estado de Mato Grosso do Sul. Damos sequência agora à discussão e pedimos à nossa presidente para iniciar os trabalhos. Alô? Boa tarde a todos. Estamos aqui também online e é uma satisfação ter sido convidada, Luciana, para estar aqui nessa mesa que trata do empoderamento feminino e sustentabilidade, mulheres liderando iniciativas para um futuro sustentável. Acredito que, na minha carreira de economista, hoje aos 64 anos, estou aqui para ouvir as queridas Andréia e Bruna e a presidente Luciana o que temos para acrescentar nesse momento em que vivemos sobre o empoderamento feminino. Ao citar que eu sou uma economista da Agência Nacional de Mineração, acrescento aqui que foi uma grande batalha dentro da mineração reconhecer as mulheres na mineração. Engenheiras de minas, geólogas, economistas, paleontólogas. Citando no meu currículo presidência do Clube Soroptimist. Soroptimist é um movimento que nasceu no Rotary, no início do século XX, para empoderar mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade. Já temos 100 anos desse movimento e continuamos empoderando mulheres e meninas em países como o nosso, em que as meninas e as mulheres não podem parar de estudar. Tem que ter uma profissão para que possam conquistar a sua independência financeira. E no movimento sindical e no Conselho de Economia, quantas vezes ouvimos mulheres e meninas e quantas vezes ouvimos mulheres trans. É um assunto polêmico, mas que nós, do Conselho de Economia, da Federação Nacional de Economia, dos sindicatos, das associações de mulheres, estamos abertas e atentas para ouvi-las também. E fecho aqui minha fala com o movimento atual Mulheres do Brasil, do qual faço parte. Em Brasília, a empresária Janete Vaz coordena esse movimento. Nacionalmente é coordenado pela Luísa Trajano e ele está instalado dentro do Congresso Nacional, unindo mulheres senadoras, deputadas de todos os partidos. Então, quero deixar registrado aqui que falar de empoderamento feminino, falar de mulher, é um assunto suprapartidário. Não importa qual a tua religião, a que facção você pertença, nada disso. Somos mulheres unidas. E falando e querendo ouvir vocês hoje sobre empoderamento feminino, acredito que a gente vai enriquecer esse debate que faz parte, é o 5º objetivo da Agenda da ONU de Desenvolvimento Sustentável. Entre os 17 é o 5º, igualdade de gênero. Somos capazes de muitas coisas e podemos estar nos lugares que a gente quiser.
Passo a palavra para você, Luciano. Tenho certeza que teremos aqui muita informação e um rico conhecimento do que temos feito e o que temos por fazer. Obrigada. Boa noite, né, a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui nesta mesa, em particular, todas foram ótimas, mas esta aqui em particular, por tratar de um tema que nos é tão caro, não é? Que é o tema do empoderamento feminino. Nós sabemos que, apesar de muitos avanços que já tivemos, não só na parte de avançar, digamos assim, anos de estudos que são maiores que os dos homens na média, mas ainda temos dificuldades de avançar também nas carreiras. E isso é bem estudado, a discussão tem sempre apresentado dados importantes, mas hoje nós vamos falar de uma questão que é pouco discutida, que é exatamente esse protagonismo, né, que a mulher tem em várias áreas, no Estado, nas empresas privadas, e, às vezes, e também como uma pessoa que investe por si só. A investidora, isso existe também, as mulheres investidoras que já estão no mercado de capitais, estão criando suas empresas de consultoria, coisas que quase não se via antes, né? Então, há um avanço, de alguma maneira, ainda que não em patamar satisfatório, mas há um avanço da presença das mulheres em profissões que são consideradas prevalentemente masculinas, né? Então, hoje vamos falar sobre empoderamento feminino. Eu estou muito bem aqui, nós também estou muito bem acompanhada pela Mônica, que é nossa presidente do Grupo de Trabalho Mulher Economista, né? Aqui com a Andréia, que já nos conhecemos há pouco tempo, é uma pessoa simplesmente iluminada, né, naquilo que faz. Sim, posso dizer desta maneira, porque tem paixão pelo que faz e transmite para a gente o seu recado da maneira que eu acho assim, muito adequada e muito estimulante. Bruna, seja bem-vinda. A sua presença aqui também é uma coisa assim espetacular, estou me sentindo assim em casa. Então, já vou passando então a palavra para que vocês possam usar delas e dar o recado. Na ordem cronológica, tem uma ordem para... Já posso, então, vou passar para a Andréia. Alô? Tá ligado. Bom, eu queria agradecer, né? É uma honra estar fechando esse evento, estar participando dessa mesa, e uma honra conhecer a Luciana da forma que nós conhecemos, porque já foi uma iniciativa de empoderamento da mulher, né, Luciana? Eu estou no CRA há pouco tempo, né, tenho um ano na diretoria de Relações Institucionais, e eu confesso que, até então, não pelo conselho, mas pela minha trajetória, eu nunca tinha enfrentado tantos embarreiramentos. Talvez porque eu venha de muitas atividades do setor privado, e no setor privado o que importa é a entrega, né? Então, você não tem muito tempo para pensar nisso, você não tem muita condição de ficar discutindo isso de uma maneira mais conceitual, de uma maneira mais filosófica, de uma maneira mais realística. São business, né? Mas, assim, quando eu me deparei com com essa reflexão, com esse desafio, porque dentro do Conselho nós temos o chamado ADM Mulher, que é o braço da mulher administradora, eu comecei a mudar muitos conceitos, a mudar muitas percepções que eu tinha, inclusive sobre a mulher no mercado de trabalho. Eu nunca tinha percebido que eu tive ao longo da minha carreira toda de me vestir como homem, andando de calça, de roupa extremamente, vamos dizer assim, masculinizada, para não ter o risco de ser assediado. E sequer se falava de assédio na época, né? Então, assim, eu estou no mercado há muitos anos, mas eu só percebi isso agora.
lidando com esse movimento de mulheres, lidando com esses desafios que as mulheres de fato enfrentam. E assim, eu me perguntava assim, esse empoderamento de mulher é necessário? A mulher já não nasceu empoderada? Eu particularmente acredito que nós já nascemos empoderados. O que nós não temos é o reconhecimento desse poder, né? Então, está faltando a visibilidade. Há pouco tempo, eu fiz uma palestra sobre economia do cuidado, e foi um tema novo também que eu me deparei, comecei a estudar, e percebi que a minha mãe, lá atrás, falava assim para o meu pai, eu não sou reconhecida pelo trabalho que eu faço. Eu falei assim, meu Deus, isso é economia agora, né? E eu achava que era simplesmente uma reclamação da minha mãe pegando o pé do meu pai. E, de fato, é uma economia e é uma coisa fabulosa, né? Quando você mergulha nesse tema e você começa a entender, então, de fato, que não é que a mulher não tem poder, ela tem muitos poderes. Acho que até alguns que ela não reconhece, não usa e deveria usar. Mas a sociedade torna a mulher um pouco invisível. A sociedade não tem dado espaço suficiente para a mulher ser mulher. Ela pode ser profissional, ela pode ser coadjuvante, ela pode ser um monte de coisa. Ela pode ser o que ela quiser, ela pode estar onde ela quiser. Aí eu faço a pergunta e já devolvo essa pergunta. Será que pode mesmo? Né? Se a gente for olhar para um olhar mais amplo, eu me faço essa pergunta todo dia. Para eu conseguir cumprir as minhas atividades profissionais, quantas jornadas eu tenho que cumprir antes? Né? A jornada de esposa, a jornada de mãe, a jornada de apoiar os meus pais, minha parentela, vamos dizer assim, a jornada de cuidar da casa, a jornada de gerenciar. Graças a Deus eu sou administradora, que eu acho que eu não ia dar conta de tudo isso. A formação veio como a luva. Então, será que a gente pode mesmo? Quantas horas a gente tem que gastar antes de começar no trabalho profissional? Nós já chegamos cansados? Ou nós temos que dar jornada tripla depois que a gente chega para completar os nossos objetivos profissionais? Eu tenho sempre a sensação que eu estou devendo um monte de coisa para mim. Né? Eu estou devendo projetos, eu estou devendo entregas, eu estou devendo dados, eu estou devendo momento de leitura, de reciclagem. Aí eu resolvi fazer uma pós-graduação, estou devendo prova que eu ainda... A sensação é que eu estou sempre devendo. Né? E é uma sensação muito frustrante, porque, de fato, a mulher tem muito poder, mas ela tem pouco tempo. Ela tem pouco tempo. Né? E às vezes ela fala assim, nossa, faltou tempo de cuidar de mim, né? Estou cuidando de um monte de coisa, de um monte de gente, de um monte de projeto, e faltou cuidar de mim. E aí eu, assim, não sei se eu posso continuar falando, porque a gente vai seguir aqui uma... Posso? Ok. Então, só um minutinho, Bruno. E aí a gente vai para o mercado de trabalho e eu concordo, né? A mulher tem um poder único de sensibilidade, de olhar para a condição profissional de uma maneira mais ampla, mais profunda, mais longe. Ou seja, é muito distante no sentido de o que pode acontecer, quais são os impactos. Vou dar só um exemplo para vocês. Eu trabalho, além do CRA, eu tenho uma empresa de consultoria há mais de 20 anos, e tenho trabalhado muito com indústrias nos últimos anos, e cheguei numa indústria recentemente e o empresário me pediu assim, uma indústria de vidro, com muitos resíduos, nós vamos falar talvez de sustentabilidade aqui também, e ele me pediu para ajudá-lo na questão de coach. Eu falei assim, coach? Não, tudo bem, é uma atividade essencial do administrador, do profissional de RH, mas nós temos que olhar, de fato, para o resultado do seu negócio. Então, vamos olhar para as pessoas. E comecei a fazer o trabalho com as lideranças, e a primeira que eu tive a oportunidade de avaliar foi a gerente de RH. Na primeira sessão, na primeira pergunta, ela desmontou em choro. Eu falei assim, tem uma coisa errada, ou sou eu ou ela. Ou eu estou fazendo a coisa errada, ou ela está com algum problema muito sério. E eu não consegui evoluir naquele primeiro momento com ela, porque ela chorava tanto, e chorava tanto, e chorava tanto, que eu falei assim, o que aconteceu? Me fala. E simplesmente ela tinha a sensação de que nada que ela fazia era bom, era suficiente, era reconhecido. Aí eu falei assim, tá bom, então vamos aprofundar um pouco nisso. Por que você sente isso? De onde vem esse seu sentimento? Encurtando a história, depois de algumas sessões,
O problema vem lá da família original. Mas estava refletindo no negócio, na nossa economia, economia da indústria, que entrega vidros aqui para todos os prédios e construtoras. Eu falei assim, mas peraí, como é que uma pessoa doente da alma pode cuidar de outras pessoas? E, assim, recentemente eu falei da pós-graduação, eu resolvi fazer uma pós-graduação, estou ainda cursando em aconselhamento bíblico. Eu falei assim, mas o que isso tem a ver com a sua atividade? O que isso tem a ver com a sua formação? É que quanto mais eu estudo sobre gente, sobre dor, menos eu entendo. Então, assim, eu preciso estudar sobre todas as perspectivas. E acho que a mulher tem esse potencial de olhar para muitas perspectivas. Enxergando essa pessoa, de fato, ela estava doente da alma. Como uma pessoa doente da alma pode contribuir para pessoas produzirem mais? Não pode. E a conclusão que nós chegamos juntas é que ela precisava pedir demissão para ela tratar dela, para tratar do problema original, que não tinha nada a ver com a empresa, mas que estava afetando o negócio. Em outra indústria, de outro segmento, segmento de mármores, nós estamos há 4 meses procurando uma gerente de RH, e a gente não acha. Com 4 empresas de recrutamento já contratadas, e a gente não acha a pessoa. A pessoa que traz as competências adequadas para cuidar de gente, mas também cuidar de regras, de leis, porque tudo isso é necessário para sustentar a empresa, para que a empresa não tenha risco trabalhista. Então, eu fico me perguntando assim, mas aí a mulher precisa se empoderar, precisa, mas a mulher tem sido bombardeada, né, por tantas dores. Ontem mesmo eu estava numa dessas indústrias e nós tivemos que pedir para o motorista levar de emergência uma pessoa que mexe com auditoria, uma mulher, uma mãe que mexe com auditoria de processo, correndo para o hospital porque o filho dela tinha tentado suicídio. Falou-se aqui de suicídio, né? Quarto lugar, né? E eu fiquei pensando assim, gente, com quantas dores a mulher precisa lidar para se manter num ambiente de trabalho e entregar o que ela precisa entregar? E eu me perguntei, cadê o pai desse menino? Não está, não existe o pai, né? O pai existiu, mas não existe mais. Então, assim, quando eu penso em empoderamento da mulher, e eu associo isso a um contexto, né, desse evento de sustentabilidade, eu me pergunto, como sustentar isso? Porque sustentabilidade tem a ver com governança, tem a ver com social, além do ambiente. Então, como fazer a governança de tudo isso dentro das empresas? Porque eu acredito, Luciano, como a gente estava falando ali nos bastidores, que as empresas elas são as grandes responsáveis pelo motor, né, dessa sustentabilidade. Mas também acredito que pessoas alimentam esse motor, é o combustível desse motor. E se a gente também não cuida das pessoas, esse motor para. De alguma maneira, ou ele funciona com menor potência. Então, sustentabilidade e empoderamento da mulher são temas difíceis de você não correlacionar. Né? Como sustentar a casa para poder sair? Né? Tantas mulheres hoje unifamiliar, né? Então, assim, mulheres que sustentam, que são chefe do lar. Então, como equilibrar tudo isso? Como fazer a governança de tudo isso? E por fim, como trabalhar esse social na medida que nós temos, além das dores, nós temos dificuldades relacionadas à equiparação salarial, equiparação de gênero. Então, assim, além de tudo isso, né, esse pequeno cenário que eu trouxe, e me desculpe porque a administradora adora falar de cenários, como colocar a mulher em pé de igualdade nas questões salariais, como evitar que a mulher enfrente assédio moral e assédio sexual nas empresas, porque o ESG hoje, o social, está muito voltado para essas duas questões, questões de assédio e questões, né, de equiparidade. Então, quando eu penso em sustentabilidade, eu penso, onde está sendo usado o poder da mulher? Em que proporção, de fato, nós podemos nos sentir empoderadas? Então, eu vou deixar essas perguntas para que a gente possa evoluir. Vou passar para a Bruna. Muito obrigada. Boa noite. Eu trouxe uma apresentação. Vamos me dar o passador?
É, eu estu- Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui nesse painel, né? Poder trazer o meu testemunho como economista, como mulher economista, né? Para falar sobre as mulheres liderando iniciativas para um futuro sustentável, né? Quero agradecer aqui, antemão, ao Diogo, ao meu conterrâneo, o Juan, que está aqui comigo, né, nesse evento, veio de lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu não poderia começar a minha fala sem falar das mulheres da minha vida, né? Eu trouxe aqui uma imagem. Aqui temos a minha mãe, a minha avó e a minha filha, né? Que são os meus pilares, que até me chego até a emocionar na fala, né? A minha avó só sabe escrever o nome, né? Minha mãe não teve oportunidade de cursar o ensino superior e elas me deram tudo aquilo que elas não tiveram, que foi um ensino de qualidade. Graças a elas, eu sempre estudei em colégio particular com bolsa, por causa da minha mãe, que ela foi atrás, desde o meu ensino fundamental até o ensino médio. Fiz curso de inglês, curso pré-vestibular, todos com bolsa, graças à minha mãe, né? Cursei uma universidade federal, e essa universidade federal, o diploma de economista, ele fez a minha família quebrar um ciclo, que era um ciclo da pobreza, né, ascender socialmente. Então, hoje eu tenho muito orgulho do diploma de economista, né, do que a universidade proporcionou na minha vida, né. Assim que eu me formei, eu fui para a área de negócios, fui consultora também, atuei por 7 anos atendendo pequenos e empresários pelo Sebrae, né, fui prestadora de serviço pelo Sebrae por 7 anos, foi uma verdadeira uma pós-graduação para mim, né, assim, eu me recém-formada, né, então eu tive a oportunidade de ingressar como economista na Federação de Agricultura e Pecuária do meu estado, né, um papel que abriu portas para mim para eu estar na posição que eu estou hoje, trabalhando no governo do estado do Mato Grosso do Sul, né. Eu trouxe aqui na minha fala que a gente está falando sobre sustentabilidade. Eu acho que nós temos que nos apegar a fatos, né? O que hoje já é de conhecimento e é de fato científico, de conhecimento na comunidade científica, né? De como que está o nosso mundo hoje, né? Eu trouxe ali 2 gráficos, né? O primeiro gráfico, a gente tem que nunca antes, na série histórica, nós tivemos tantos gases de efeito estufa, né, na atmosfera, né? Se nós colocarmos, né, o universo tem 16 bilhões de anos. Se nós trouxermos isso para um calendário de um ano, né, a vida começou em setembro. A humanidade, a extinção dos dinossauros foi em 26 de dezembro, e o ser humano aparece no dia 31. A infinidade da humanidade, nós estamos há pouco tempo aqui na Terra. E em pouco tempo, nós mudamos o cenário dos recursos naturais, né? Embaixo nós temos ali a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, junto com a temperatura do meio ambiente, a nossa temperatura, a média temperatura anual. Então, de um fato de convencimento da sociedade, né? E então tem sido galgado, né, ações para combater isso, para mudar esse cenário de alguma forma, né? Hoje nós tivemos vários painéis trazendo essas informações, né? Dentro dessas ações, hoje o governo do estado ele tem pautado as suas ações nessa mandala que a gente estava tratando, que a Mônica trouxe, sobre, né, o meio ambiente, o social e a governança, né? O ambiente de negócios hoje fala isso e busca esses pilares. A transição verde, o governo do estado, as ações dele têm sido no sentido de que essa transição, né, para nós
as políticas de combate à mudança climática, a gente gostaria, né, de que todos vissem isso como uma oportunidade, não tão como uma ameaça, principalmente na posição do nosso país. Né? Hoje, o nosso país ele tem mais de 60% da sua área preservada, e o mundo tem que reconhecer esse valor. Eu trouxe aqui duas imagens, né, que é da minha tese de doutorado. Aqui nós temos ali à direita uma fazenda é o maior confinamento de gado dos Estados Unidos, em Idaho, e nós temos ali o primeiro caso, né, a primeira fazenda que tem o ambiente de lavoura, pecuária e floresta certificada, né, é um projeto da Embrapa, da Marfrig, em Bataguaçu. E aí a minha tese é no sentido de como fazer com que a sociedade veja valor no produto, na carne que você compra no mercado, veja que a tecnologia e a inovação que está empregada nessa carne. Né? É um desafio, mas a gente precisa comunicar isso de alguma forma. Não, como que a gente vai fazer com que a sociedade reconheça valor nessas técnicas de sustentabilidade? Eu trabalho, né, na Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Tecnologia e Ciência do Estado. É uma secretaria que ela foi pensada nesses 4 pilares que foram construídos do governo, né, que é o governo pauta em ser um governo digital, verde, próspero e inclusivo. Então, juntamos o que antes era uma Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Desenvolvimento. Eram 2 braços, hoje é um braço só, porque o governador ele pensa que tem que andar em conjunto, nós temos que pensar um desenvolvimento não podemos deixar de lado a sustentabilidade, não podemos deixar de lado o meio ambiente. Justamente porque hoje a gente fala que dinheiro não nasce em árvore, né? Mas a gente tem que fazer com que a árvore em pé vire dinheiro, né? O meu estado, nós temos 3 biomas, né? Um deles, que é o Pantanal, né? Ele tem 38%, o Pantanal ele tem 38% da vegetação nativa preservada, né? Nós criamos a Lei do Pantanal, onde regulamenta as atividades econômicas do Pantanal para preservar esse meio ambiente. O Pantanal é o bioma que mais preserva espécies da fauna silvestre, né? Algo que a gente tem orgulho, né? E a gente quer preservar, e também faz parte, né, do bioma do nosso estado que gera recurso, né? A gente gostaria que mais pessoas reconhecessem, né, o Pantanal, vissem nele a riqueza que ele pode gerar, né? E essas são pequenas ações que já têm começado a gerar valor, no sentido de que o Estado ele tem uma política de ser protagonista, né, nas políticas de combate às mudanças climáticas. Tanto é que, voluntariamente, né, a gente colocou no plano de governo, que nós seremos até 2030 um Estado carbono neutro, né? As pautas, os nossos programas, as nossas políticas têm sido no sentido de implementar essas mudanças, né? O estado tem no Pantanal, em Corumbá, foi o primeiro estado a certificar créditos de carbono. Isso já está, ou uma propriedade rural já recebe isso na B3, já tem isso quantificado, né? Ele é até um dado interessante, onde o produtor ele conseguiu numa área de preservação mapear todas as onças pintadas e durante um período de tempo e viu que a população de onças cresceu, né? Então, e hoje na economia nós temos vários fundos e vários investidores que buscam essas áreas, né? A gente fala quando a gente está falando de crédito de carbono, a gente está falando no direito de poluir, né? Então, hoje no mundo inteiro, todo mundo está pautado nessas ações. Então, nós já temos essas ações já fora da teoria,
já aplicadas na prática. Então, várias ações e programas do governo estão nesse sentido de ajudar, né, a sociedade tem que reconhecer e buscar o valor disso. A gente tem que demonstrar com métodos e tecnologias de uma forma de mensurar o valor da preservação, né? Então, não basta a gente ser, nós temos que mostrar para o mundo, né? Para isso, o governo do estado ele tem alguns programas de incentivo, todos eles, né, têm indicadores. Então, hoje, o produtor ou o empresário que vai conseguir um incentivo do governo, ele tem que atingir níveis de indicador de sustentabilidade, já está pautado em todos esses programas, justamente por isso que hoje o estado ele pode, né, assumir esse compromisso de ser um estado carbono neutro até 2030. Então, a minha atuação hoje na secretaria é nesse sentido, né, de fazer com que o mundo reconheça o valor da nossa produção, da nossa riqueza, do que a gente gera aqui no nosso país, né, e assim a gente consiga manter a sustentabilidade e preservar o meio ambiente. É isso a minha fala. Não é uma coisa fácil de se fazer, né? Nós temos vários desafios de convencimento da sociedade, até de atuação não somente do governo, né? Nós precisamos que a sociedade privada também assuma esse compromisso. Então, é uma realidade que é importante e por isso que é um dos temas do painel hoje e que precisa ser sempre discutido e debatido. Muito obrigada. Obrigada, Bruna, pela exposição. São muitos os desafios, e os desafios passam por questões como alavancar investimentos, né? Que é uma questão importante. Nós que somos economistas, tem duas dimensões importantes do desenvolvimento econômico, que é o investimento, os determinantes desse investimento, e o planejamento, porque os investimentos também precisam, não é só investir, é investir no tempo e na qualidade necessários, e para isso o planejamento é muito importante. E nesse momento que nós estamos vivendo, que é um desafio não só do Brasil, é do planeta, e com o aspecto geopolítico complicando, porque isso implica em dificuldade de acesso a insumos, outros tipos de investimentos, acaba aumentando, digamos assim, o grau de complexidade. Vocês que não é fácil, então ainda aumenta mais, a gente olhando internamente, mas olhando ainda as estratégias das grandes empresas de ocupar mercados, e com isso existe alguma política interessante para atrair aquelas empresas que são mais amigáveis ao meio ambiente, que trazem, né, que agregam valor, digamos assim, ao produto nacional por meio de tecnologias verdes, por meio de investimentos realmente preocupados com a sustentabilidade. Isso é um desafio, porque a lógica, geralmente, das empresas tinha sido, pelo menos até pouco tempo, muito voltada para oportunidade de lucro, né? A oportunidade, obviamente, você olha a receita corrente, receita futura, calcula, faz o cálculo e precisa dar lucro, muito bem. Mas no momento em que a regulação dos estados nacionais vão sendo modificadas para atrair investimentos que visem outras coisas, não para além do lucro, então isso requer também uma presença maior dos estados, organismos reguladores, que, digamos assim, facilitariam, né, o ambiente para receber investimentos, para lidar com todas essas complexidades, receber investimentos sintonizados com a agenda, né, 2030, com a agenda com o Acordo de Paris e tudo que nós já discutimos. Então, realmente é um desafio trabalhar sustentabilidade. E aproveitando, então, a gente está falando de mulher, empoderamento e sustentabilidade, há vários cientistas envolvidos nesses projetos,
E na área econômica também, nós temos um relatório feito pela Bolsa de Londres, né, que boa parte ali da equipe está composta por mulheres, que fazem uma excelente análise sobre o ponto de vista do financiamento para esses investimentos. Então, no relatório de 2020, por exemplo, vem um estudo que mostra quais os setores que estarão com maiores dificuldades de receber investimentos se não se adequarem às novas regras ambientais, etc. Isso vale também para a gente olhar, né? Fazer esse olhar de, numa atração de investimento, ou receber investimentos, e mesmo nossas empresas, ao fazerem investimentos, quando elas precisarem fazer captação de recursos, daqui a acho que 5 ou 10 anos, algumas atividades não poderão fazer mais captação internacional se não respeitarem algumas regras. Uma boa parte dessa pesquisa é feita por mulheres, né, que vem a compor esse relatório aí da Bolsa de Londres, além dos estudos agora do G20, nós estamos no G20, o Brasil está na presidência, e há uma parte da discussão também que é feita por economistas sobre a importância dos bancos multilaterais de desenvolvimento no investimento sustentável, né, e no investimento com escala e com impacto ambiental, porque não adianta ter só um investimento, o investimento precisa ter algum impacto. E o fato de nós termos um eixo aí para, digamos assim, um eixo a ser desenvolvido no seguinte sentido: os bancos precisam ser maiores, melhores, mais eficientes, não disputar as carteiras entre si, mas fazerem ações complementares em nome do meio ambiente, em nome da sustentabilidade, né? Esse grupo é um grupo grande e tem também o desafio que foram colocados para os bancos, pelo menos nos grupos de trabalho, que ao focar o crédito, focasse também nas mulheres, né? Nas iniciativas para facilitar o crédito das empreendedoras, das mulheres. E não apenas isso, seguindo a questão da ONU Mulheres, viu, Mônica? Que diz que não basta que os bancos foquem, digamos, tirem uma parte de seus empréstimos e volte esses empréstimos para as mulheres, mas ter as mulheres, inclusive, dentro dos bancos, em todas as linhas operacionais, ou seja, também trabalhando. E o que é que nós temos percebido? Que isso não tem acontecido, não é? Para citar um exemplo de um banco que a gente conhece, como o NDB, apenas 30% das mulheres ocupam espaço nesse banco e não estão em níveis decisórios relevantes. E também a preocupação quando a gente fala os bancos, sustentabilidade e inclusão, nós estamos falando bancos financiando atividades sustentáveis com focos em alguns grupos, como no caso das mulheres, mas observando também que todo esse processo precisa também ter as mulheres dentro desse banco decidindo junto, né? Tanto na parte operacional como na parte nas instâncias decisórias. Então, isso é uma boa discussão, quer dizer, o engajamento para a questão da sustentabilidade, ela está junto com a inclusão de todo mundo, com equidade e tal. A gente pode pensar em sustentabilidade sem equidade, né? Sem procurar seguir seguir aquilo que já está estabelecido, inclusive que o Brasil e outros países já assinaram como protocolo de intenção de perseguir a equidade e a pobreza, enfim, das mulheres. Pode completar. Então, assim, só para realçar essa sua fala, e no caso da Andréia, assim, que eu estou comentando, André, uma coisa que me ocorreu quando você estava falando das dificuldades das mulheres, das múltiplas tarefas e tal, uma solução não é perfeita, mas ela deve ser perseguida. Exemplo dos países envolvidos é a creche integral e o colégio integral. Boa parte das mulheres fica preocupada com quem está o filho, onde está o filho, levar, buscar. Só isso em si já é uma fonte de preocupação que compete até com a nossa energia criativa. No momento que você está no trabalho, ou está fazendo um projeto, ou está em casa. Eu disse, acho que da outra vez, que quando eu estava fora no Reino Unido fazendo o pós-doc, as minhas meninas ficavam das 8 da manhã às 5 da tarde. E teve pandemia. Ficavam fora. Eu nunca fui tão produtiva, mas acho que
Porque imagine, você tem as crianças na escola, elas têm um almoço, estão lá, você não está preocupado com quem está cuidando direito, está no colégio, e você tem aquele tempo livre para se organizar, cuidar um pouco de você e cuidar do você. Então, a bandeira, esse é o meu ponto de vista, a bandeira feminina é a bandeira pela escola integral e pela creche integral. E facilitar o crédito para as mulheres estudarem, né? Então, as mulheres precisam estudar, precisam se capacitar e ter tempo livre. E esse tempo livre, a gente tem que pedir esses equipamentos do Estado, exigir, nível municipal, estadual, ou o que seja, exigir esses equipamentos. Não, sem tempo livre, você pode ser um gênio. Não tem jeito, né? Então, o tempo livre para a mulher ele pode ser dado, em parte, pelos equipamentos públicos de escola integral e creches também, inclusive creches noturnas, que é uma outra discussão. Para as mulheres estudarem também à noite, né? Então, essa questão do tempo livre serve tanto para homens, para mulheres, mas liberta muito mais as mulheres, obviamente, pela supercarga que nós temos, como nem vou, porque a André foi perfeita quando exemplificou. Eu não vou me estender, vou passar para a Mônica. Só para colaborar aqui na colocação da Luciana, recentemente, nós lá do Conselho Regional de Economia tratamos de mulheres e macroeconomia, não é, Maria Cristina? Tratamos exatamente deste assunto, mulheres e macroeconomia. O que é isso, mulheres e macroeconomia? É exatamente nas decisões governamentais e nas decisões do Estado, ter mulheres lá para pensar macroeconomicamente o que é que o Estado precisa para que homens e mulheres possam ter profissão, ter qualidade de vida e cuidar das suas famílias, cuidar dos seus idosos, não é? Você colocou uma coisa, Andréia, a gente abre 25 janelas por dia, não é? Tantas janelinhas, né? E não dá tempo, e não dá conta, porque precisa do Estado com mulheres presentes para pensar sobre as mulheres, né? Eu queria colocar isso que a Luciana colocou, mulheres e macroeconomia, que mulheres pensem por nós para que possamos ser mães, donas de casa, profissionais e tenhamos também qualidade de vida. Algumas mulheres têm o apoio da família, outras mulheres têm apoio dos seus companheiros ou suas companheiras, e outras mulheres não têm apoio de ninguém. Que seja o Estado a bancar essa condição para ela, para que ela pode ter tempo para isso. E com relação ao seu Estado, que a gente conhece, riquíssimo, né? Essa sustentabilidade do bem-estar e do meio ambiente, na mineração é um debate contínuo. Precisou 2 barragens em Minas Gerais romperem para que finalmente se pense isso. Não há, viu, Luciana, nenhum banco, nenhuma instituição financeira que promova a atividade mineral se não houver lá em seu planejamento a recuperação da área e os cuidados com os perigos que a mineração pode causar. Porque se você pegar o seu aparelho celular, tem 30 componentes minerais, só um aparelho celular. Mas essa exploração, essa lavra, essa produção mineral tem que ter um cuidado com o meio ambiente que está aquém do que a gente espera, né? Porque 2 barragens estouradas em pouco tempo no estado de Minas Gerais deixou todo mundo em polvorosa e que ainda estamos aí buscando condições para que isso nunca mais aconteça, né? E precisou aí um incêndio geral para a gente ficar pensando o que é que vai ser desse país. Mas queria só complementar a fala da Luciana na colocação das 2 mulheres brilhantes. Eu acho que quem está nos ouvindo presencialmente e online sabe que o nosso debate aqui pode se desdobrar em soluções e puxando de novo a Mulheres do Brasil. As Mulheres do Brasil têm uma campanha de 50 a mais. Para mudar, precisamos de leis. E o Congresso Nacional precisa de mais mulheres deputadas e senadoras para ajudar nessa mudança. Obrigada, Mônica, excelente complemento. Então, assim, eu vou passar para o nosso mestre de cerimônia. Claro, se vocês quiserem fazer algum comentário,
por favor. Eu queria completar. Assim, eu não tenho dúvida que as mulheres que já estão participando dessas iniciativas, desses movimentos, já estão fazendo a diferença. Mas eu constato a cada momento que essas iniciativas elas ficam muito soltas. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava na gestão hoteleira, começou-se, então, essa necessidade de tratar resíduo pelos grandes geradores de resíduo. É uma proposta fantástica, mas o problema é que, na prática, as coisas não são assim, tão românticas, né? tão bonitas. Nós tínhamos 2 equipamentos, ou seja, 2 hotéis de 400 unidades, 400 apartamentos, e resolvemos, então, fazer a coleta seletiva do resíduo. O hotel é um grande gerador de resíduo, e começamos a colocar na garagem. E fizemos contato com as cooperativas na época para que elas pudessem recolher. Resultado, as cooperativas não tinham uma condição logística suficiente para poder fazer o recolhe desse resíduo, e o hotel passou a conviver com grande volume de ratos, baratas, e tivemos que eliminar tudo da forma que dava. Então, assim, na teoria, as propostas são boas, mas na prática, quando se chega de fato aonde a gente vive, aonde a gente tem condições de intervir, eu acho que a outra palestrante falou isso, né? Onde é que você consegue atuar? É onde você está, né? E no máximo, na redondeza, na redondeza social, econômica, onde você atua. Então, essa foi uma experiência que me acendeu que não há integração. Ou seja, eu tenho iniciativa de cooperativas de coleta de resíduos, de seleção de resíduos, eu tenho grandes geradores dispostos a colaborar, mas falta integração. Por outro lado, numa outra oportunidade que eu estive trabalhando com as cooperativas, a gente vê exatamente o oposto. A experiência de quem vivencia o cotidiano dos catadores de resíduos, né, mais popularmente chamados de catadores de lixo. Você não imagina o que a sua mente passa a perceber em relação ao comportamento social e familiar. E isso impacta no econômico. Então, assim, você vê aquelas pessoas, de fato, coletando o lixo que você gera, coletando, fazendo a seleção, a triagem, e, de repente, você vê que dentro da sua própria casa, dentro da sua empresa, dentro do ambiente que você atua, as pessoas não têm sequer a noção do que significa uma coleta seletiva. Então, como é que a gente fala de sustentabilidade, como é que a gente fala de políticas públicas, o tanto que se falou aqui no DF sobre essa questão da coleta seletiva, e quando você vai para a prática, de fato a coisa não engrena, porque falta integração. Falta integração dos representantes de governo, falta integração com a sociedade civil, na educação, porque dentro das nossas casas, quantos de fato se preocupam com a coleta seletiva? Que hora, de fato, que a sua secretária, ou você, ou seu filho, ou seu marido, separa o resíduo sólido do úmido, de fato, ou coloca tudo junto e não está preocupado, não tem a consciência ambiental, de fato. Então, essas coisas me incomodam um pouco, porque eu acho que os projetos são fantásticos. Eu estive no Mato Grosso, né, esse ano ainda, e as mulheres no agro estão revolucionando, de fato, o campo, com um poder mais de visão mais holística, né, de visão mais plena do negócio. Eu acredito, né, que as mulheres juntas fazem toda a diferença e precisam estar juntas mesmo, mas a gente não consegue enxergar isso de uma maneira integrada. Então, políticas públicas, elas precisam, de fato, ter mulheres para pensar como a mulher vive e se essa política atende, de fato, a necessidade, a realidade de uma mulher. Então, assim, por que não ter uma política pública, quando a gente pensa na economia do cuidado, aquelas que escolheram ser simplesmente mães, né? Simplesmente não é pejorativo, é muito, né? Mas, assim, como a opção principal.
Por que não aposentar essa mulher pelo trabalho que ela faz de cuidar e formar a próxima sociedade? Por que não ter, de fato, o governo apoiando isso? Aí eu concordo, né? Os equipamentos públicos precisam apoiar. Por que a carga horária da mulher, como é que a mulher compete com o homem no bom sentido? Porque o homem é parceiro. Eu não vejo o homem, né, de uma maneira ativista, eu vejo como um complemento perfeito para que a gente entregue coisas plenas. Mas como competir em carga horária, em disponibilidade? Não tem como. Então, nós precisamos ir para a prática, né? Microcrédito, microfinanciamento. Quando a gente pensa em economia, nós pensamos também em microfinanciamento. E aí nós vamos para a realidade de novo das empresas. Os bancos oferecem, mas e o critério de cadastro atende? Não atende. As empresas não conseguem acessar os microcréditos. Os pequenos não conseguem acessar, e essa é uma polêmica muito antiga, né? Mas continua. Então, os indicadores sociais, os indicadores econômicos, os indicadores produtivos precisam pensar de maneira realista. É muito bom a gente pensar e conhecer essas realidades macro, internacionais, mas quando a gente olha para a nossa sociedade local, elas não alcançam. Elas não alcançam a realidade do empresário que deve 1 milhão de impostos porque ele tem que escolher ou ele continua produzindo ou ele paga imposto. A gente não tem uma política fiscal que, de fato, permita a produtividade aumentar, ele fazer um processo de economia circular. Então, eu deixo essas reflexões porque eu vivo isso diariamente, essas polêmicas, e, de fato, nós não temos respostas para isso, nós não temos política pública suficiente para isso, e nós não temos quem pense de uma maneira mais integrativa sobre tudo isso. E eu gostaria muito, né, assim, de aproveitar essa oportunidade para fazer esse convite para que a gente crie instituições que possam ir na prática, que a gente possa criar comitês pensando nesse aspecto, que a gente possa estar participando de ações do governo, trazendo essa realidade mais próxima do mercado. Se o mercado é o motor e as pessoas são, né, o alimento, o combustível, não adianta eu oferecer microcrédito para uma artesã, para uma pequena empresária, se ela não tem condições de deixar seus filhos fora de casa enquanto ela está em algum lugar, porque não tem creche suficiente. Então, sim, são todas essas questões que a gente pensa, como pensar em sustentabilidade unindo todas essas questões. Então, era isso que eu queria provocar, porque eu acho que esse momento nosso é muito mais de provocação, para a gente poder sair daqui com possibilidades de construção de uma pauta positiva, de uma agenda positiva, junto ao governo, junto à sociedade civil, junto à sociedade produtiva. Obrigada. Eu acredito que desenvolve onde tem gente. Já é fato que a nossa pirâmide demográfica vai inverter. Então, é preciso mesmo ações para que a mulher se sinta confortável e tenha a possibilidade de estar no seu lar e constituir família. Hoje, a geração X não pensa em constituir família, né? Já é dado, já é comprovado, né, estatisticamente que vai ser o nosso próximo gargalo da economia, né? Já é o gargalo na economia de inúmeros países e vai chegar aqui essa conta, né? E realmente, se a gente não tiver alguma ação, alguma política que mude esse cenário, né, não continuaremos o desenvolvimento, porque realmente desenvolve onde tem gente. Alguém tem alguma pergunta? Temos alguns minutos. Vamos aí, calma aí. Microfone, por favor. Olha aí. Vamos utilizar esse aí? Então, tá bom. Então, a gente vai abrir aí para perguntas nesse momento. Então, a gente tem a oportunidade de interagir com essa riquíssima mesa, né? Com mulheres altamente competentes. Um grande exemplo para todos nós e grandes provocações. Então, vamos explorar bastante, porque temos um tempo até significativo em relação aos outros painéis. Por favor.
Boa noite, né? Queria cumprimentar a mesa, né? Pelo desafio, pelos temas abordados, né? Cada um dentro de uma perspectiva, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Tânia, por gentileza, se apresente. Me apresento. Sou conselheira federal, COFECOM, fui ex-presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais e sou professora da PUC Minas, do Departamento de Economia. Uma questão que eu queria levantar aqui, primeiro a respeito da reciclagem. Nós temos um problema, que, a meu ver, que a gente demorou muito a entender que a gente poderia reciclar. Inclusive as famílias, né? Não é só que não tem a cultura, não tem a infraestrutura. Os prédios não foram construídos para isso, as casas. Inclusive, eu reciclei durante muito tempo e ainda reciclo, mas eu sei que na hora que o caminhão de lixo passa, ele mistura tudo. Tá? Então, isso é muito frustrante, né? Porque a gente tem o lixão lá, como de armazenar o lixo, de triar o lixo, etc., num espaço público que ainda não conseguiu se ater a essa situação nova que a gente acha que é correta, porque precisa de investimento. Né? Sustentabilidade, gente, precisa de investimento. E o setor público, nos últimos anos, tem sofrido problemas muito graves com relação a ter recurso para investir. Né? Os governos municipais, eles mal dão conta da saúde, educação, e a infraestrutura fica muitas vezes a ver navio. Privatizar a questão do lixo tem sido a proposta para que as grandes empresas cuidem disso. Então, existe também um lobby muito forte para que o lixo seja entregue às grandes empresas, inclusive para acabar com os catadores de resíduos. Né? Tem essa disputa de projeto, quem recicla com maior rentabilidade. Okay? Então, o lixo passou a ser um objeto de disputa econômica importante. Né? A outra questão, eu queria que vocês observassem isso. Como que seria o jeito mais adequado? Eu entregar o meu lixo para a empresa reciclar, eu entregar o lixo para a cooperativa de catadores, com vistas à geração de emprego e etc. Tem gente que não gosta de ver um catador de resíduo, acha que ele é um mendigo. Porque a sociedade que a gente vive ela é das aparências, né? E se fosse uma empresa, certamente teria uma coleta mais ali harmônica, né, com os padrões estéticos que a gente acha que são mais viáveis para a cidade contemporânea, não é isso? Então, acho que tem essa discussão, sabe? E ela não é, eu acho que eu não vejo ela como uma discussão que diz respeito à mulher ou ao homem, diz respeito a mim, que a sociedade que a gente quer dar, né? Que eu espero que seja de reafirmar o direito à vida e à vida com abundância. Agora, a segunda questão que eu queria falar e aí colocar, inclusive, para representante do CRA, que diz respeito à questão da economia do cuidado, né, e a discussão do sexismo, do papel da mulher na sociedade, não só brasileira. Né? Eu tenho uma certa dificuldade, né, de entender o cuidado como algo só feminino. Porque cuidado, eu acho que ele extrapola o gênero. Né? A grande questão é que a mulher ficou secundarizada nesse lugar do cuidado. É nossa obrigação cuidar, né? Dentro da visão. Acho que essa mudança ela se dá no campo da cultura e nem sei se é no campo da educação, sabe por quê? Porque a educação, muitas vezes, que a gente vê, ela reafirma esse lugar. Né? E a gente vê isso nas empresas também. Né? Então, a mulher, ela muitas das... Mesmo na universidade, que em tese a gente tem uma isonomia, na hora que uma mulher tem filhos, eles falam assim, vai ficar menos produtiva, vai ter filho. Né? Então, isso não é uma questão assim que a gente resolve discutindo o papel do homem e da mulher só. Tem que ter a política pública igual a
nossa presidente falou. E a política pública que extrapola, inclusive, só a creche, né? A educação fundamental e a questão também da formação da mulher. Que a gente, inclusive, pode ter pós-doutor, mas você sempre vai ser a gerente. Né? Poucas são as mulheres que galgam outros cargos, e aí eu estou falando das mulheres com alta renda, com alta qualificação, e que também sofrem o problema da discriminação. Que eu acho que é um ponto assim também a ser pensado. Como a gente vai liderar um ministério se você não, ou então algum cargo de maior alçada, se você não consegue chegar até ele? Né? Então, eu fico pensando assim, como que nós, mesmo qualificadas, vamos efetivar isso que você falou na prática, sem construir os canais democráticos para chegarmos nesse lugar. Porque nós não podemos esperar a sensibilidade da outra parte. Nós temos que instituir esse espaço, que não é só de poder, né? É de contribuir para a melhoria da sociedade que a gente vive. Obrigada, viu, gente? Desculpa aí o tempo. Posso responder? Vai colher mais perguntas e depois... Ok. Shirlene. Hã? Para cá, para... Olha aí. Fica tranquilo, acredito que dá para a gente gerenciar. Presidente, quer que responda passo a passo ou colhe mais perguntas? Pode ser passo a passo? Então, responde agora, por favor. Temos tempo, pessoal, ó, tá tranquilo. Ok. Isso aí. Desculpa seu nome? Tânia. Tânia, obrigada pela pergunta, ou pelas perguntas, né? Em relação à questão da mulher efetivamente, né, dentro do mercado de trabalho, como resolver isso. A mulher, de fato, ela está sempre no cargo de apoio, ela está sempre no cargo de assistência, ela está sempre no cargo de assessoramento, e quando ela está na liderança, na alta liderança, paga-se um preço muito alto. Então, uma das questões, dentro do Conselho, nós estamos, inclusive, aplicando uma pesquisa para as mulheres a nível nacional, para registrar exatamente o que acontece na jornada de crescimento dessa mulher no campo da administração. Nós temos até um lema chamado "Estamos cansadas de falar, agora nós vamos provar". Né? Por quê? A mulher tem oportunidade? Tem. A mulher tem condições de ser capacitada? Tem também. Existem ofertas para isso. Houve um boom aí de faculdades que abriram de todos os níveis, de todas as condições. Então, a mulher hoje ela é maioria em todos os campos acadêmicos. Quando ela chega no ambiente de trabalho, o que acontece literalmente? Ela entra numa disputa com o homem. Né? E o que a gente tem percebido é que o homem não está preparado e não foi preparado para dividir esse poder e também para atuar na parte do cuidado. Porque há um problema, de fato, estrutural, cultural e estrutural que a gente precisa trabalhar. Eu vou deixar aqui uma dica para vocês. Existe hoje duas instituições irmãs, chamada Fink Olga e Fink... esse é o nome da outra, daqui a pouco eu lembro. Oi? Eva, isso, Fink e Eva. São duas instituições que lideram, estatisticamente, o que significa essa economia do cuidado, e ela traz um exemplo fantástico, mas, de alguma maneira, agride a gente como mulher que é criada dentro dessa cultura estrutural de que mulher cuida, homem prover. Né? Ela diz assim, dentro das estatísticas, que, ok, eu escolhi ser mãe? Não, nós escolhemos, casal, né? Ter um filho. Então, eu vou ficar para amamentar, enquanto você sai para trabalhar, porque é o padrão, vamos dizer assim. E quando este homem chega, ela pergunta, quanto você vai me pagar pelo que eu amamentei do nosso filho? Porque, teoricamente, a amamentação é para o filho da mãe, não é para o filho do pai.
né? E ela perde todas essas horas, economicamente falando, de horas produtivas, porque ela está amamentando o filho do casal e não o filho dela. E ela está amamentando uma criança que vai ser inserida no mercado de trabalho daqui a 15 anos, 20 anos. Ou seja, todas essas horas de cuidado, teoricamente, é a mulher que dedica e abre mão dessas horas produtivas. Então, o homem, ele precisa ser preparado, a mulher também, porque a mulher que não entende esse processo, né? Não é uma disputa de gênero, é uma disputa muito mais pela regulamentação, né, do papel da mulher dentro da sociedade, dentro da atividade profissional, do que uma disputa de gênero. É uma estrutura educacional também, porque mulheres criam mulheres e criam homens, né? Então, mulheres estão ensinando homens a pensarem dessa maneira. Então, há também um processo que precisa ser revisto na questão educacional, dentro e fora de casa. Essas duas instituições, elas estão trabalhando de maneira muito ativa para que a questão do cuidado ela seja primeiro percebida, né? Que é uma questão de conscientização. Então, vamos enxergar a pessoa que cuida. Seja ela a pessoa mãe, seja ela a pessoa cuidadora, seja ela a pessoa que trabalha na área de saúde, que é uma rede de apoio, seja ela aquela que está na área educacional, que também é uma rede de apoio, ao longo dessa trajetória, até ela entregar esse indivíduo para a sociedade. Então, melhorar a rede de apoio? Perfeito. Né? As escolas, as creches, melhorar a rede de saúde? Também precisa, porque é a rede de apoio para que esta mãe fique mais tranquila para fazer outras atividades produtivas. Mas também precisa se pensar nos modelos de famílias. Nós estamos vivenciando hoje uma alteração de modelos de famílias aonde isso não é mais discutido, ou não se tem como discutir, ou não se quer discutir, e a gente precisa falar sobre isso. Então, eu faço uma provocação aqui para a Mônica, para abrir fóruns relacionados a isso, junto com as mulheres, porque eu acho que a mulher precisa falar, precisa ouvir, precisa discutir, os homens precisam participar desse tema, né? A economia do cuidado, ela não é a economia da mulher, é a economia de quem cuida. E o homem tem plenas condições de cuidar tanto quanto a mulher. Ele só não foi criado para isso em termos de cultura, mas ele tem as mesmas condições. Então, dividir esse trabalho é justo? É justo. Aprender a fazer esse trabalho é justo? É justo também. Né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão que você trouxe, relacionada à reciclagem, Existe algumas dificuldades, alguns limitantes relacionados a comportamento, já foi dito aqui no painel anterior. Você encontra corrupção ativa nas cooperativas, você encontra lobby nas empresas que fazem a outra parte mais econômica, e você encontra a falta de conhecimento da sociedade sobre essa atividade, que é uma indústria. É uma indústria, ela não é uma atividade que a gente enxerga o catador ali na boca do container, achando que ele está fazendo isso para sobreviver, não. Ele faz parte de uma cadeia de indústria, e uma indústria forte, uma indústria fechada, aonde dificilmente a gente tem tido oportunidade de melhorar essas relações e essas integrações. Então, uma parte fica melhor assistida pelo seu poder, a outra muito menos assistida. Precisa do governo para isso? Precisa. Existem atividades do governo já em prol disso? Existe. O SEBRAE é um deles que trabalha fortemente nessa cadeia dos recicláveis, mas o quanto isso impactou? Confesso que muito pouco. Eu acompanhei isso e não foi por falta de esforço, né, da instituição. É porque, de fato, precisa-se de mais instituições juntas trabalhando uma política que regulamente essa indústria. Então, assim, é melhor a gente entregar para o catador ou para a indústria? Não, é melhor a gente regulamentar o setor. Esse setor não está regulamentado. Então, a gente precisa regulamentar o setor, formalizar essas profissões de catadores de maneira... Como a gente formalizou a profissão da empregada doméstica, que deu mais dignidade, deu mais direito, da mesma forma, a gente precisa regulamentar. Então, se resolve desta maneira. Pelo menos é a minha opinião. Muito bom. Vamos dar sequência aqui e combinar assim, ó. Resumir a pergunta, 2 minutos para todo mundo, e dá para todo mundo ser atendido, tá bom? Agora é a Shirlene. Não, o seu vai ser atendido, tá bom? Vamos lá. Bom,
Eu vou só acrescentar e deixar um questionamento, porque eu sei que isso aqui vai ficar gravado. Eu vou retomar a fala inicial da consultora do Sebrae do painel passado. Ela fez a pergunta: sustentabilidade para quê? Sustentabilidade, para que eu quero ser sustentável? Né? E ela falou, né, que é vida, para mim sobreviver, para nós sobrevivermos. Quem gera vida? A mulher. Vocês já viram um homem gerar? Precisamos deles. Então, por qual o sentido das políticas públicas, né? E assim, esse questionamento, eu só fiz essa. E que vida a gente quer? Queremos hoje o auxílio, o rede de apoio, como eu cresci, né? Eu cresci com minha mãe cuidando de mim em casa e e antigamente as avós não queriam mais trabalhar, cuidavam dos netos. Hoje não. Hoje as avós também querem continuar trabalhando. Eu vou querer continuar trabalhando, não vou querer cuidar só dos meus netos. Então, assim, que rede de apoio nós vamos ter? Então, essas políticas são muito mais que política para as mulheres, é política de vida, de preservação da vida. Então, quando a gente coloca nesse sentido, talvez toque um pouco mais em reflexão os empresários, que não é só dar mais horário para a mulher. Por que não tem mais horário para o homem cuidar também de casa? Por que não existe redução de carga horária para ambos, para que ambos cuidem das tarefas de casa, do filho, para que a mulher, se ninguém cuidar do filho, como é que a mulher vai, né? Esse apoio, porque a família foi resumida a mulher cuidar e o homem trabalhar. A partir do momento que não tem rede de apoio familiar, e eu falo isso porque eu sofro isso, só tem homem ou mulher. Se ela tem vez, alguém está cuidando. Meu marido está cuidando do meu filho. Amém. Então, por que não? Né? Quem sabe meu filho vai cuidar também do dele. Porque foi cuidado pelo pai. E é isso. Comentários? Pode, microfone. Só um comentário, É complementar. o passo a passo que a mediadora pediu. Vou ser bem rápida. Uma boa parte dessas questões se resolve com o Estado, com a presença do Estado. Digo isso por tem duas coisas que você falou aqui. Por exemplo, a família mudou, inclusive não existe aquela família com 50 pessoas, tio, primo, não sei o quê, aí você deixa na casa de um, deixa na casa de outro, aí a irmã que é solteira vem, acabou. Então, nós temos que pensar numa outra forma de rede de apoio, que a gente vai até contar eventualmente, mas não é uma coisa certa. Então, isso não é. Quem vai substituir isso? Também não pode ser o homem sozinho, porque tem coisas que só a gente pode fazer, no caso da amamentação, mas tem coisas que o Estado pode fazer, por exemplo, licença maternidade igual, meio a meio, passado o período de amamentação, como fica? Então, essas questões podem ser levadas para discutir. Isso está ao alcance do Estado. Na remuneração, no incentivo e na regulamentação do que seja o tempo de licença maternidade. Escola integral. Teve uma moça que esteve lá no nosso conselho, fazendo uma palestra maravilhosa, esqueci acabei esquecendo o nome dela, talvez a Mônica se lembre, e ela mostrou uma estatística, ela mostrou uma coisa, mesmo quando não é a mulher que está cuidando, é a filha, é o filho, então a filha, para cuidar do idoso, ou não sei o que, ela fica, porque a mãe tem que trabalhar, então ela acaba faltando aula para ficar ou com a avó, ou com o irmão que apresenta alguma deficiência, alguma necessidade especial. Então, são sempre as meninas ou as mulheres a serem. Então, quando você cria uma rede assistiva, no Estado, você diminui essa pressão, naturalmente. Então, o que a gente precisa brigar? Escola integral. Como amparar os idosos de maneira assistiva? Ter, por exemplo, cuidadores pagos pelo Estado para entregar. A gente gasta com tanta coisa, porque não vamos gastar com qualidade da assistência? A assistência dada ao idoso. Não é que a gente vai abrir mão de cuidar dos nossos idosos, mas temos esse tempo para isso e precisamos sobreviver também no trabalho. É uma questão que a vida se impõe, não é uma escolha. Então, muitas vezes, tem que olhar isso, a presença do Estado. Por isso que eu, quando falo assim, vamos votar só em mulheres, eu tenho uma restrição com isso, eu digo isso tranquilamente, aqui na Globo, em qualquer lugar. Nós temos que votar em mulheres comprometidas com a libertação da mulher. Se ela tiver uma pauta conservadora, que quer tirar o Estado da vida da mulher, ela está prejudicando a mulher. Então, a gente precisa saber muito bem, quando a gente vai votar, ela defende creche, defende o tempo livre,
igualdade na licença maternidade, assistência ao idoso, que seja oferecida para o Estado, para que a menina, quando a mãe sai para trabalhar, não fique cuidando e ela possa também estar na escola integral. Então, parte disso, não digo que resolve tudo, mas uma boa parte resolve com a presença do Estado melhorando a vida das mulheres. E vamos lutar pelos orçamentos, porque os orçamentos revelam, orçamento de gênero, revelam as prioridades. Muito bom, muito bom. Vamos agora ouvir o senhor. Então, boa noite. Meu nome é Juan Carlos, eu sou economista do Mato Grosso do Sul. Eu, na verdade, quero dar uma contribuição aí. Eu cheguei um pouco depois, tal, mas eu pegar essa última parte que foi feita da questão da reciclagem. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a capital do estado lá. Lá, por exemplo, a questão de reciclagem. A coleta de lixo é empresa privada. Nós temos coleta seletiva, por exemplo, na minha casa, passa todo sábado, e eu, lá em casa, falo, ninguém mexe no lixo. Quem mexe sou eu. Eu separo o vidro, eu separo a lata, separo o papel, eu separo o plástico, tudo num saco. O lixeiro, eu sei a hora que ele passa, 19h30, e eu vou lá antes das 19h30, eu vou lá e coloco na minha porta, e o caminhão do lixo passa e pega. Nós temos esse sistema aí. Outra coisa é, na nossa cidade, nós temos pontos de descartes. A prefeitura disponibiliza pontos de descarte, porque, por exemplo, eu tenho um colchão, eu tenho, sei lá, uma cama, um móvel velho, algum equipamento grande, ou que seja assim, que o lixeiro não pega, eu tenho ponto de descarte. Outra coisa também, nós em Campo Grande, não estou falando de Campo Grande, não quero falar que Campo Grande é o bam, mas estou falando como ideias de política que foi falado aqui. Então, nós temos uma parceria pública-privada. Por exemplo, tem várias empresas que cuidam a praça, a manutenção de praças, que cuidam lá em Campo Grande. Então, e outra coisa, essa questão de em casa tem que ter uma educação. A própria empresa que faz a coleta de lixo, ela dá papel, como é que a gente tem que separar, por exemplo, o vidro. Às vezes o vidro você tem que não jogar, você tem que embrulhar num papel, tem que ter uma proteção para a pessoa que vai pegar lá não se machucar. Tem tudo isso aí, traz em papel. A própria empresa privada que faz a coleta. Então, temos esses pontos e tem esses pontos de descarte que eu falei também, né? Então, eu queria dar essa contribuição, essa ideia e essa questão da política pública-privada, que hoje tem que ser realizada, a meu ver, né? Que vai dar certo para toda a sociedade, porque, na verdade, tudo é questão de educação. Eu acho também que, por exemplo, as escolas primárias, as escolas do fundamental, né, poderiam fazer que os meninos, já com a questão, a criança, levasse nas escolas, olha aqui, levasse nas escolas, por exemplo, plástico, latas, alguma coisa assim, para reciclagem. E esse dinheiro arrecadado, por exemplo, em escolas de prefeitura, escolas estaduais, escolas públicas, né? Esse dinheiro ser revertido na melhoria da educação, de lazer de toda essa criançada, dos alunos. E com isso aí, a conscientização, a educação e o bem. Ele vai saber que ele levando lá está contribuindo para festas, enfim, para melhorias da sua escola, para a melhoria do ensino. Olha, todas são ideias. Na minha igreja, por exemplo, lá, a igreja faz alguns anos que as pessoas, os paroquianos, levam o lixo, tem um ponto de lixo, todo mundo leva lá. E a igreja vem o caminhão da empresa que vai tratar o lixo, pega e paga para a igreja tem arrecadação. E as pessoas encontram aí o sentido da educação, de contribuição e benefício para toda a comunidade. Então, eu queria dar só essa contribuição. Muito obrigado. Muito obrigado. Comentário? Segue. Vamos ouvir agora Vilma. Não é uma pergunta, só o que a Luciana falou, é só colocando isso,
a gente às vezes não tem problema com a criança mais, mas eu falo da minha experiência, a gente tem um problema com o idoso, porque você não tem onde deixar, mas eu vejo que essa cultura começa agora, mas a gente precisa de pensar em alguma coisa para esse momento. Por quê? Porque o idoso que está hoje com 90 anos, com 80, sei lá, minha mãe está com 97 quase. Então, assim, veio de uma cultura em que quem cuidava era a mulher. Então, então é o Estado mesmo que tem que trazer alguma coisa para contribuir, porque a cultura ainda foi de que a mulher que teria que cuidar, né? Então, essa é a importância da gente perceber isso. Mas uma outra coisa que eu queria colocar, até dentro do que a Mônica falou na fala inicial dela, da mulher trans, é que tem uma frase que eu ouvi há um tempo e que fica para mim, que é assim: eu não consigo falar do seu problema se eu não calçar o seu sapato e ver como que ele aperta o seu pé. Então, assim, a gente trazer, Mônica, para esse debate, Luciana, né, aqui dentro do nosso conselho, todas as mulheres de todos os níveis, de todas as condições, para que ela coloque para a gente a situação dela, porque eu não tenho como falar da mulher negra, da mulher que não tem renda, da mulher que fica numa fila de uma creche do governo para conseguir uma vaga. Então, a gente trazer para esse debate, ou a gente levar para esse debate, conhecer essas realidades. Aí, e é aquilo assim, cada um, voltando até a fala anterior, que você também citou, Andréa, né? Andréa mesmo, né? Essa questão de a gente fazer onde a gente está. Porque, às vezes, a gente se preocupa muito com o grande, com o volume, né? Com estar em grandes ambientes, mas a gente fazer nesse pedacinho. E nós temos um pedacinho, como economistas, que é o nosso conselho, a gente trazer cada vez mais esses debates, porque antes a gente ficava assim, por que mulher, por que tem, e já ouvi isso, né? Por que tem coisa de mulher agora em todo evento, né? Acho que a Mônica e a Cristina, principalmente, que são mais... Aí, antes, eles já ouviram muito isso. Por quê? Porque é a gente que não é tirando o homem da questão, mas é porque é a gente que sabe, como você disse muito bem, valorizar quem veio antes, valorizar quem te ajudou a chegar onde você está, e essa questão da gente achar que está sempre devendo, né? A gente está sempre devendo, então a gente só quem passa por isso é que sente. Então seria nesse sentido da gente trazer para a discussão sempre mulheres de todas as classes, de todos os níveis, para que possa mostrar o que ela sente, o que ela passa, para a gente realmente construir, né, resoluções efetivas. Muito bom. Vamos passar para o Guide e vamos fechar as perguntas com o senhor Fernando, tá bom? Vamos lá, rápido aí, gente. Olha só, são algumas coisas que eu quero problematizar aqui, né, como da outra vez. Na questão da Bruna aí, na questão ambiental, e que cabe muito a nós, economistas, mudar essa cultura, quer dizer, você não vai só pelo lado quantitativo, mas pelo lado qualitativo, né? Não adianta ter um alto lucro, um alto rendimento com impacto negativo do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e social e mesmo cultural. Então, uma questão que eu deixo para a Bruna aí é a questão da água. Quer dizer, estamos numa rica discussão agora. Me apresento, sou economista, né? Sou aqui do Corecon e, no momento, faço doutorado em ciências ambientais aqui na UNB. Então, você tem os dados de queda de vazão de água e de estoque nos últimos 30 anos. Não é uma coisa de agora. Agora está tendo uma queimada chamando a atenção aí, né? Mas todas as medições que eu visualizei nos papers e artigos, seja em que formato for, já sinalizava a queda da vazão de água nos seus estoques. Então, você tem aí um problema colocado para o mundo econômico, as empresas levarem em conta e a sociedade, né? Bastante. Então, que sem o insumo água, não existe desenvolvimento econômico e social. Não tem como. E não existe vida sem biodiversidade nem nada. Então, esse é um parâmetro que a sociedade tem que levar muito em conta daqui para frente, principalmente aqui no Distrito Federal. O outro dilema, que a Luciana falou muito da escola de tempo integral, creche, tudo, na hora que você discute essa demanda, é a questão do financiamento. Como é que você financia? Quer dizer, é um financiamento alto, tão alto, que não cumpriu sequer o PNE. Quer dizer, que a ideia era atender a metade, né, da demanda por creches no Brasil, que ainda não foi completamente atendida, porque é um investimento relativamente alto. E o que é que isso tem a ver? Depende disso que vocês já colocaram no tema central, a questão do empoderamento da mulher. Ela tem que se mobilizar,
tem que estar na rua, tem que estar no dia a dia, cobrando dos governantes essa universalização, que aí impacta em tudo que vocês colocaram aqui, a questão do atendimento até o idoso, né? As crianças, os idosos cuidando de crianças, como é que você toca isso? Quando o pessoal analisa os dados educacionais, as diferenças entre o Brasil e os países da Europa e Estados Unidos, é um pouco isso, lá é tudo integral. Aqui não. Aqui na capital, então, está pior que nos outros estados em termos de escola integral. Então, essa mobilização que a Andrea colocou muito aí, esses dados, precisa mais ainda. Ao final de cada semestre, quem for assistir o DFTV, vê lá o descontentamento das mulheres. Porque a falta de creche impacta na disponibilidade de mulheres no mundo do trabalho no Brasil, que é mais ou menos 55%, a Mônica me corrija aí. Vocês têm uma ideia, a França é 75% da mulher que está no mundo do trabalho na França. Então, é todo um cenário aí razoável pela frente. E para encerrar, que eu acho que vai ser um tensionamento, já vem acontecendo há muito tempo e vai persistir pelos próximos anos, que eu acho que é uma revolução a presença da mulher. Acho não, é uma revolução a presença da mulher no mundo do trabalho, mas a mulher hoje ela tem mais escolaridade que o homem. Como ela tem mais escolaridade, a tendência é ela ter renda maior e gera um conflito cultural com a homaiada, né? Com os homens aí no dia a dia, que eu acho uma besteira, uma bobagem. E tem outras coisas que eu acho insano. Não tem como uma empresa sobreviver hoje se não refletir a diversidade, a cara da sociedade naquela localidade e região. Não tem sentido. Se ela quiser desenvolver produtos, vai ter que ter a mulher de baixo até o topo. Porque não tem como ela desenvolver. Porque segundo os colegas do marketing, quem define 88% das vendas, das compras, são as mulheres. Elas que definem isso. E, para encerrar, o Citibank, uma reportagem, tem uns 3 meses que eu li, colocou o seguinte, que 1/3 da riqueza global está sob controle das mulheres. Muito bom. Podemos passar para o senhor Fernando? Vai fazer o comentário sobre o que ele falou? Bruna? São vários apontamentos, eu acho que é legal. Muito Não bom. vou perder o fio da meada aí. Sobre o uso da água, né? É um recurso abundante no nosso país. Nós, do Centro-Oeste, a gente hoje teve aqui vários painéis falando sobre a produção agrícola no Centro-Oeste, que o crescimento e a produção, né, agrícola no Centro-Oeste é graças ao volume hídrico que nós temos, chove, mas esse ano, né, nós tivemos aí a primeira assim, falta de o que a falta de chuva trouxe, né? Todo o Brasil pôde sentir que aquela fumaça foi no Brasil inteiro, praticamente, né? Principalmente aqui no Centro-Sul. Então, a gente pôde realmente cada cidadão visualizar o que o impacto hídrico pode causar, né? Então, hoje a gente regulamentar o uso da água, né? Vai ser um debate cada vez mais constante e o papel do Estado de regulamentar esse uso desse recurso abundante que nós temos é fundamental. Sobre o papel da mulher, né, que cada vez mais com estudos, né, eu quando eu estava na universidade, eu virei para o meu colega e falei, eu gostaria de seguir carreira acadêmica, quero fazer mestrado, doutorado. Ele virou para mim e falou, né, cuidado, você vai ser uma solteirona, né? E estatisticamente já é comprovado, temos várias pesquisas que realmente quanto maior o número de anos de estudo da mulher, maior as chances dela ser solteira, né? Eu casei. Outro ponto importante, né? Casei e me tornei mãe. E o meu combinado com o meu esposo foi hoje o pai que ajuda, né? Ele já é considerado um bom pai, né? O meu combinado com ele foi que ele seria o melhor. Não queria um bom pai, né? Hoje o meu esposo, a minha sogra pode falar que ele até assume um papel muito mais de mãe do que eu,
né, nesse sentido de me apoiar. Tanto é que eu voltei para o mercado de trabalho quando minha filha tinha 8 meses, né? E isso só foi possível graças ao papel dele, ele de reconhecer, né, e validar a minha vida profissional, né? E, infelizmente, isso não é uma realidade de muitas mulheres. Eu tenho um colega de trabalho que ele precisava de uma governanta na casa dele, ele tinha uma diarista e ele queria assinar a carteira dela, né? Deixar ela fixa. Ele recebeu uma ligação do esposo dela, falando que você vai acabar com o meu casamento. Você está dando segurança financeira para minha esposa, né? Então, infelizmente, eu sei que eu estou numa posição de privilégio, né, de poder falar que eu tenho uma rede de apoio e que isso não é a realidade de muitas mulheres. E isso não é uma realidade a questão financeira, ela é essencial, né? Então, complementando a pauta, né, da gente ter um reconhecimento do nosso papel na sociedade, uma das respostas é que a economia do nosso país ande, prospere, porque a gente tem várias outras pautas que tomam protagonismo frente a isso, a igualdade de gênero, que para a gente chegar em patamares como os países nórdicos, onde o homem e a mulher têm o mesmo tempo de licença maternidade e paternidade, porque eles têm uma segurança financeira, uma segurança da economia, né? Então, nós precisamos que o nosso país prospere, cresça, para que a gente consiga realmente, né, ganhar essa pauta, né? Que a gente não fique coadjuvante. Muito bom. Mediadora. Só falando do comentário da Vilma, só completando uma coisa, enquanto não chega esse estado de bem-estar que a gente tanto sonha e tal, tem uma coisa que eu li de uma das dirigentes de Harvard, ela disse uma coisa: a mulher pode muito, mas não é porque ela pode tudo que ela deve fazer tudo. E por que ela falava isso? Sobre o perfeccionismo, essa questão de querer dar conta de tudo e todas as coisas, que ainda é um traço feminino de fazer tudo bem feito em todos. E quando isso acontece, vem o medo de tomar risco. Então, você precisa tomar risco. Então, é uma coisa... A Sheryl, que é a presidente foi presidente, né, foi da área de desenvolvimento do Google, ela dizia que as mulheres deviam tomar o seu lugar à mesa, que ela percebia, está lá no livro dela, que as mulheres que chegavam atrasadas nos eventos, assim, nas mesas, elas sentavam atrás. Os outros que chegavam atrasados, esperavam aquele momentinho, sentavam rápido à mesa e tal. Então, ela tem até um capítulo que ela chama Tome seu lugar à mesa. Mas eu digo que é mais do que isso, é a capacidade de tentar superar o perfeccionismo, né? E tomar risco mesmo. Não há outra maneira a não ser enfrentando desta forma. E participar das coisas, né? Então, eu falava aqui para minha querida Mônica, que a gente não vou nesse evento, é um evento masculino, tem que ir, porque a sua presença estimula outros e outras, né? A terem um comportamento cooperativo, de estar presente nos debates, e tomar risco. Não há como conseguir dar conta de todas as coisas, ainda ter uma apresentação perfeita, então, não é porque nós podemos tudo que devemos fazer tudo, né? É isso. Muito bom. Vamos ouvir agora o seu Fernando, encerrando esse... Eu queria só completar aqui, quer completar? Vamos só lá. uma frase que ela falou, que o perfeccionismo, na verdade, e isso a gente tem constatado na pesquisa que a gente já está aplicando, é que a mulher precisa provar que é melhor 3 vezes mais para conseguir entregar a mesma coisa que o homem. Então, essa carga, né? Esse peso que está sobre ela. Não é porque ela quer ser perfeita, é porque o ambiente não reconhece as competências, as qualidades e a eficiência do processo que ela gere da mesma forma que o homem. Então, ela precisa provar 1, 2, 3 vezes para conseguir ficar igual àquele que já está fazendo, né? Por mudança de gênero mesmo. Muito bom. Senhor Fernando, encerrando esse momento de perguntas. Em primeiro lugar, parabéns a todas vocês
Mônica, trabalho lindo no Conselho Federal de Economia. Acho que traz essa força da mulher brasileira, da mulher internacionalizada, da mulher do mundo, sem fronteiras. Acho que é uma luta para romper com todas as fronteiras, ser uma trans, ser realmente uma trans. Parabéns também à presidente do Corecon do Distrito Federal de trazer. Ficamos em poucos homens aqui, o público é mais de mulheres. Hã? Ah, mas eu sei, estamos online. Agora, parabéns pela sua fala. Eu sou de Mato Grosso, ela de Mato Grosso do Sul, somos estados irmãos, isso é muito importante. E a sua fala, isso é linda, maravilhosa. Eu olhava o tempo inteiro e falava, como que uma pessoa tão linda assim conseguiu trabalhar, né? Entre pessoas, porque foi a minha pergunta. A outra pergunta que me ocorreu, a dor. O tempo inteiro, quando você falou daquela dor, eu não sei por que você falou, mas a dor faz parte de todos nós. Eu, esse dia dando aula, eu perguntei para umas alunas qual que foi a dor maior. Aí a menina falou, o senhor não calcula a dor do parto, professor. Mas eu falei, mas doía mesmo. Ela falou, uma dor. Mas uma dor depois passa. Mas é uma dor enorme. E ela tocou na dor. Eu fiquei assim pensando naquela funcionária que sentia aquela dor, porque a alma humana, a dor é tratada. E ela não tinha oportunidade. Outra coisa que eu fiquei observando é que se falou muito do cuidado pela mulher. Mas eu acho que o Brasil mudou muito. Eu convivo com todos os tipos de classes econômicas. E a classe que tem menos dinheiro de família, os meninos passam, fazem comida e cuidam da casa. E eu sinto que a classe, assim, de um outro tipo de classe, essa outra é acostumada ainda a mandar, a pedir e a mãe a levar. A empregada da casa que usa ter empregada, essa palavra empregada, que é uma escrava, né? Que é outra escrava. Que às vezes a mulher também é escrava e tem a outra escrava, que tem que trazer as coisas. Traz o suco, traz não sei o quê. Que isso é mental, é de uma sociedade que vem de muitos anos. Que a mulher sofreu muito. A mulher que era escravizada, eu não consigo imaginar a dor dessa mulher escravizada no Brasil. É uma dor horrível. Ela às vezes, ela não queria ter um filho. E ela ficava grávida de forma absurda. E, para completar, terminar, porque aqui é um grupo, acho que, muito interessante, e a questão da mulher é envolvente. Eu fui criado por mulheres. Eu perdi meu pai aos 4 anos. Então, eu fui criado por avó, tia, mãe, tia. Então, eu conheço a alma da mulher. Às vezes eu falo para meus alunos, vocês não deitam na cama para conversar com uma amiga? Professor, como que eu vou deitar assim numa cama com uma amiga? Eu falei, mas isso é uma coisa romana. Os romanos, eles conversavam na cama. A cama. E quando você conversa na cama, a pessoa conta tudo. Se você quiser tirar um segredo de alguém, não, se você quiser tirar o segredo de alguém, fala, vamos deitar? Como que é feita a psicanálise? Não é no divã? No divã. Então, quando você deita, você fala
você fala a verdade, você fala com o coração, você fala tudo. Agora, quando eu pesquisei sobre o livro do trem, o trem esperado por Cuiabá, eu fiz uma descoberta. Todo mundo falava que o trem tinha um pai político, e tinha mesmo. É um político mato-grossense que lutava para levar o trem, a estrada de ferro. Aí, na pesquisa, eu fui descobrir que a pessoa que pegou mesmo o trem na mão foi uma mulher. Foi a Maria de Empina, uma jornalista, descendente de pessoas escravizadas, que teve um periódico que demorou de 1916 a 1950, chamado A Violeta, e ela, todos os dias da vida dela, escreveu sobre o trem para Cuiabá. E ela, num dos artigos que ela fez, ela escreveu uma frase que eu quero falar para vocês. Ela falou, nesse artigo, que se a mulher não fosse ser o anjo da casa, que ela também não fosse escrava. E isso ela escreveu há muitos anos, que elas seguiam uma carioca famosa, que à época escrevia livros para as mulheres, livro das noivas, não sei se já viram falar, é a Júlia Lopes. E elas fundaram um grêmio chamado Júlia Lopes. E teve um jornalista, uma pessoa da época, que escreveu algo falando das mulheres, que as mulheres elas tinham uma coisa muito forte que não era próprio das mulheres, assim. Era algo, porque eu acho que ela estava questionando aquela liberdade daquela época. E na época era muito. Hoje a gente olha e fala, nossa, lutaram tão pouco, era pouco. Mas ela lutava. E aí eu me atrevo a questionar o Glênio de Paiva, dizendo que ele não colocasse nada contra a mulher, mas que ele também olhasse o homem, ele se olhasse também como homem. Isso foi nesse trabalho do Esperando o Trem, Sonhos e Esperanças de Cuiabá, que é uma cidade que espera o desenvolvimento que não chega. E esse desenvolvimento não chega em nenhum lugar. Esse desenvolvimento que a gente fala, sustentável, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. E nós precisamos mudar a mentalidade. A mentalidade das pessoas precisam transformar. E tanto o pai quanto a mãe é preciso que formem pessoas que respeitem as pessoas, sendo homens e mulheres por dentro. Nós somos homens e mulheres. Às vezes, qual o seu sexo? Masculino, né? E também outra pergunta que me apavora é qual o seu estado civil? Eu nunca entendi por que pergunto o meu estado civil. Eu nunca entendi. Então, eu quero dizer que nós temos uma responsabilidade de elegermos pessoas que estejam compromissadas com essa transformação que nós desejamos, não importando se sejam homens ou mulheres, mas que sejam pessoas comprometidas com tudo que nós queremos para um mundo mais humano e saudável. Porque ela fala, falta sim humanidade, e a inteligência artificial, ela poderá nos desumanizar. Eu sinto isso, porque a pessoa, ela não olha mais para a outra, ela não conversa com a outra, ela só fala pelo celular, ela ficou presa a aparelhos e está completamente... Nós estamos formando uma sociedade totalmente diferente, mas que ela volte a ter esse olhar para as pessoas de todas as classes e para as pessoas que não têm condições de estudar, porque nós temos condições de refletir e debater, mas a grande parte da população brasileira não tem condições de alimentar, passa fome. Era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Fernando. Dando sequência, vai ter comentários sobre o que o senhor Fernando falou? Ele já deu a aula, né? Muito bom. Então, vamos seguindo. Nesse momento, nós vamos convidar a presidente da mesa, Mônica Beraldo, conselheira federal e coordenadora do Grupo de Trabalho Mulher Economista do Corecon DF, para entregar os certificados de participação à moderadora Luciana Scioli da Silva e às panelistas. Vai entregar o certificado e agora vai ter fotos, por favor. Muito bom. Olha o fotógrafo lá, por favor. Bruna Mendes Dias. Andréia Antinoro. Muito bom. Continue, por favor. Nesse momento, nós vamos convidar a presidente Luciana Scioli da Silva para fazer as considerações e o encerramento do 14º Enoeste 2024. Em seguida, uma sessão de foto com as mulheres e um coffee break. Vamos só esperar ela se organizar aqui, a Luciana. Já. Após esses 3 dias de intensos debates e de mesas cheias e de gente qualificada para discutir desenvolvimento e sustentabilidade, envolvendo as economias do Centro-Oeste, eu gostaria de agradecer, fazer alguns agradecimentos, porque nós sabemos que isoladamente não fazemos nada. Então, sempre temos os nossos parceiros, colegas e amigos. Gostaria de agradecer inicialmente ao governo do Distrito Federal, ao governador Ibanez Rocha e ao secretário de Relações Interinstitucionais, Agaciel Maia, pelo apoio desde a concepção inicial deste evento. Nos receberam e apoiaram, inclusive por meio da Secretaria de Turismo e também pela CAESB. Então, foi um apoio fundamental para tornar possível a realização desse evento. Entre os dias 17 e 19 de setembro, realizamos o 14º Encontro de Economistas do Centro-Oeste, Enoeste, e o evento contou com a presença de autoridades, especialistas de um público expressivo, trazendo à tona debates importantes sobre o desenvolvimento da nossa região. Promovido pelos Conselhos Regionais de Economia do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o evento também contou com o apoio dos Conselhos Regionais de Economia de Tocantins e Minas Gerais, e a estes dois agradeço muito por ter aceitado o convite, abrilhantado o nosso evento, e gostaria, então, de nominar esses participantes: Luiz Batista Alves, presidente do Corecon Goiás, Fernando Tadeu de Miranda Borges, vice-presidente do Corecon de Mato Grosso, Diogo Costa da Silva, vice-presidente do Corecon de Mato Grosso do Sul, Vilmar Carneiro Vanderlei, vice-presidente do Corecon Tocantins, e a minha querida Valéria Aparecida Assis, vice-presidente do Corecon Minas Gerais. Agradecemos ainda
Aqui também a presença da Tânia, que nos brindou com sua presença hoje aqui neste último painel, maravilhosamente. Agradecemos ainda aos patrocinadores. Conselho Federal de Economia do COFECOM, me permitam dizer que por que vou nominar esses patrocinadores? Não é apenas uma questão protocolar, mas todos eles nos receberam e desde o começo apoiaram o nosso projeto e efetivamente contribuíram. Por isso, falarei o nome de um por um. O Conselho Federal de Economia, do COFECOM, a Confederação Nacional das Seguradoras, CNSEG, a Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, Câmara Legislativa do Distrito Federal, CLDF, e eu faço um parênteses para agradecer ao presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Wellington Luiz, que fez digamos assim, com grande entusiasmo, cedeu à Câmara dos Deputados, né, para o evento solene, e desde o início tivemos até alguma dificuldade com o local, e ele se empenhou com muito entusiasmo para que a gente tivesse a melhor acolhida possível na Câmara dos Deputados. Então, agradeço ao presidente da Câmara do Distrito Federal, o senhor Wellington, do deputado Wellington Luiz. Gostaria também de fazer um agradecimento especial, só corrigindo aqui, a Valquíria, a presença da Valquíria Assis, como presidente, eu disse que ela era vice-presidente, mas é presidente do Corecon Minas Gerais. Mas, continuando na minha lista de agradecimentos, agradeço à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, ao Sebrae DF, o FEComércio DF, o Paulo Otávio Engenharia, Sistema Fibra, Secretaria de Turismo do Distrito Federal, a Fundação Getúlio Vargas, Sindicato Nacional dos Servidores dos Cargos Específicos do Poder Executivo Federal, a SINASEF, e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB. Ainda um agradecimento especial aos conselheiros regionais do Corecon DF e, com muita ênfase, agradeço a equipe de colaboradores, com destaque para o nosso gerente executivo, que está conosco no dia a dia, esteve sempre atento, tentando promover, dar o melhor de si na estruturação desse evento, Daniel Soares, igualmente Angeilton Francisco Lima Faleiro, Isis de Oliveira Rodrigues, Jamildo Cesário Gomes, Michele Cantuária, Wallace Santos Pires, Elisângela Rezende, Alana Vandrilho e César Tales. Com essa equipe, não tem como não dar certo. Também agradecemos aos colaboradores do COFECOM, meu agradecimento especialíssimo a Aline Teles e a Renata Reis, que tem aquela voz linda aqui falando, tal. É a Renata, pelo apoio fundamental na realização desse evento. Muito obrigada e já convido a todos para a gente tirar uma foto de família, uma foto linda aqui em cima. Obrigada. Hoje nós temos fotógrafo, então não precisa ninguém estar fora da foto. Foi sugerido uma foto só com as mulheres. Encerra-se assim, em grande estilo, o nosso 14º encontro do ENEOeste. Até o próximo.